Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estamos dando início ao terceiro trimestre de 2018. Nesse trimestre teremos uma lição comentada pelo pastor Claudionor de Andrade, que particularmente tenho muito apreço, admiração pela sua pessoa e pela forma como ele se expressa. Confesso que estou muito ansioso, criando muita expectativa acerca do quanto iremos aprender, conhecer, crescer, amadurecer e nos sermos edificados pelo Espírito Santo de Deus por intermédio do estudo da sua palavra. E hoje nós já iremos estudar a lição de número 1, Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Nós vamos observar que no livro de Levítico consta as leis, normas, mandamentos estabelecidos por Deus concernente à adoração, ao serviço prestado ao Senhor. O livro de Levítico ele tem uma importância muito grande, porque uma coisa foi Deus tirar o povo do Egito. Ele o fez por intermédio do seu poder. Outra coisa é tirar o Egito de dentro deste povo. Aí Deus não faz com poder, Deus o faz por intermédio da sua palavra. Amém? Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição. Tópico de número 1, sobre o livro de Levítico. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre as características do livro de Levítico. Seu autor, em que data foi, qual o estilo literário que ele se enquadra, a mensagem. Então, esse primeiro tópico será um tópico mais tido como técnico, com poucas possibilidades de agregar ou de aplicar a informação recebida. Mas na orientação do Espírito Santo, nós vamos procurar agregar algo além daquilo que foi proposto pelo nosso amado pastor Claudionor de Andrade. E de forma alguma eu pretendo trazer algo superior, porque eu reconheço para a glória de Deus que o conhecimento que esse homem tem é muito maior que o meu. Eu me coloco aqui como uma criança diante de um pai da fé. Eu cresci ao longo da minha caminhada cristã estudando lições do pastor Claudionor de Andrade. Mas que o Espírito Santo possa nos usar segundo o seu propósito e a sua misericórdia. Vamos lá, subtópico de número 1 da nossa lição. Canonicidade. O livro de Levítico é tido por cristãos e judeus como um livro de inspiração e revelação plenária. Tudo que nele se encontra é a expressão do caráter santo de Deus aos homens. Trata-se de um livro que fala da necessidade de se ter uma vida pura e separada para Deus. Meu querido, uma primeira característica do livro de Levítico é a canonicidade. Ele é considerado como um livro inspirado, que faz parte do cânon sagrado. Que livros são esses? São aqueles livros tidos como inspiração plenária e não parcial. Do começo ao fim do livro, ele é reconhecido tanto por cristãos como por judeus como um livro inspirado por Deus, que traz ali uma revelação plenária e não parcial. Tudo que consta nesse livro é a expressão
do caráter santo de Deus aos homens. Quando Deus estabelece a liturgia do culto, a forma de vestir do sacerdote, a reverência da congregação, os sacrifícios oferecidos, tudo aquilo ali é a expressão do caráter da mente de Deus transmitida aos homens por intermédio do escritor, que acreditamos ser Moisés, e há um consenso por parte do teólogo que seja de fato Moisés. Então trata-se de um livro que fala da necessidade de se ter uma vida pura e separada para Deus. O objetivo desse livro era preparar o povo de Israel para entrar na terra de Canaã e alcançar a promessa de Deus. Então, o livro de Levítico, ele é um livro inspirado, de revelação plenária e não parcial. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2, gênero literário. É um livro que retrata a liturgia do culto levítico do Antigo Testamento, seus rituais de purificação coletiva e individual. Nele, Deus revela seu interesse na pureza da coletividade e na santificação individual. Ser santo e separado a Deus é um mandamento bíblico e uma decisão pessoal, a qual independe da decisão da coletividade ou de terceiros. Esse livro ele se enquadra dentro do gênero literário. É um dos livros que aborda a liturgia. Como se dava a liturgia no Antigo Testamento, do culto do Antigo Testamento, os seus rituais de purificação, o sacrifício coletivo, sacrifício individual. Nesse livro nós vamos observar que ele revela que há um interesse na pureza da coletividade, ou seja, a nação ser santa, a nação ser separada, a forma como esse povo se apresentaria diante de Deus. Mas esse livro também revela a necessidade da santificação individual. Então, em Levítico, nós encontramos a santificação coletiva, que era da nação, mas também a santificação individual. Então, eu destaco o seguinte, que ser santo e separado para Deus é, antes de tudo, um mandamento bíblico e uma decisão pessoal. Primeiro, eu escolhi ser santo porque é um mandamento bíblico. Amém? Não é uma opção. Eu tenho que ser santo. E é uma decisão pessoal, porque eu aceito, eu escolhi ser santo. Não é porque o pastor está me obrigando, alguém está me pressionando, meu pai me obrigando a ser crente. É uma decisão pessoal, que independe da decisão da coletividade ou de terceiro. Então é uma responsabilidade individual. Meu querido, se na sua igreja as pessoas estão vivendo na carne, no pecado, estão vivendo uma vida vergonhosa, você não precisa seguir a fila, você pode viver uma vida diferente. Ah, irmão Mauro, mas a minha igreja é problemática. É verdade, tem muita igreja problemática, muito crente problemático. Se você sair da sua igreja e encontrar uma igreja perfeita, por favor, não vá para lá, porque você não é perfeito, você vai estragar a igreja toda. Então, eu decidi ser santo e você decide ser santo. Amém, querido? A Bíblia fala, seguir com todos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está claro aqui? Vamos prosseguir na nossa lição. Fazendo a diferença. Samuel, ainda novo, decidiu ser santo, independente da imoralidade com a qual ele vivenciou na casa do Senhor. Ofni, Finéias e Eli se revelaram um péssimo exemplo para a nação.
No devido tempo, Deus colocou Samuel no lugar que tinha reservado para ele. Meu querido, nós somos chamados para fazer a diferença. Olha a situação de Samuel, filho de Eucana com a irmã Ana. Ele foi entregue ao sacerdote Eli para ser criado, consagrado, dedicado ao Senhor. Mas ele conviveu vendo Ofni e Finéias tendo orgias sexuais dentro da casa de Deus. As mulheres, quando iam oferecer o sacrifício, eles seduziam essas mulheres. Eles roubavam as ofertas, eles pegavam da carne antes mesmo de se oferecer o sacrifício, eles iam lá sem um pingo de reverência. E o sacerdote Eli, ele era omisso diante do que os filhos faziam. Samuel cresceu vendo toda esta situação, mas ele cresceu com propósito, com integridade, vendo tudo errado na casa de Deus. Mas ele propôs fazer a diferença. Eu vou ser diferente, eu não preciso ser como eles. Meu querido, se na sua igreja se encontra assim, o pastor desviado e os filhos do pastor também desviados. O presidente do ministério só quer saber do dinheiro e na hora de transferir a presidência está querendo passar para os filhos que não têm qualificação moral, intelectual nem espiritual para ocupar essa função. Confia, espera no Senhor, porque no devido tempo Deus colocou Samuel no lugar que Deus tinha reservado para ele. Mas Samuel, ele procurou fazer a diferença na sua geração. Amém? Vamos então ao próximo tópico da nossa lição. Subtópico de número 3, autoria. Há um consenso por parte dos teólogos que a autoria do livro pertence a Moisés. Vale destacar que alguém pode escrever acerca de santidade, pregar pureza e ainda assim optar por viver no pecado. Moisés escreveu, viveu e ensinou a todos a partir do seu testemunho pessoal. O autor dessa carta, meu querido, é Moisés. Moisés, ele é tido como escritor de Levíticos. Mas eu faço uma colocação aqui, que alguém pode escrever sobre santidade, pregar sobre pureza e ainda assim viver uma vida de pecado. Alguém pode pregar pureza, santidade, falar de brinco, batom, calça jeans, falar do que for, meu querido, e ainda assim viver uma vida de miséria, uma vida de pecado. São aqueles moralistas, mas no caso de Moisés, ele não somente escreveu, ele viveu e ensinou a partir do seu testemunho pessoal. Eu respeito quem é usado por Deus para trazer doutrina, ensinamento sadio de comportamento, ética e testemunho de vida. Agora, que ele o faça tendo a sua vida como um exemplo, a sua vida como referencial. Pregar de pureza, santidade, de caráter, meu irmão, isso não é difícil não, tem muita gente que sabe mexer com a emoção das pessoas. Agora, Moisés, ele demonstrou isso aí. Ele não somente escreveu, vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer acolá, vocês têm que abandonar isso, vocês têm que fazer aquilo. Não, Moisés, ele escreveu e ele estava sujeito àquilo que ele escreveu, que Deus deu para ele. Você já viu aquele ditado popular? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Há muitos obreiros, pastores por esse Brasil afora, que falam muito bem, se expressam muito bem, mas não podemos imitar a vida que eles vivem, porque é um perigo para nós. Vamos prosseguir então na nossa lição. Subtópico de número 4. Data. O povo de Israel deixou o cativeiro no Egito por volta de 1445 a.C.
Assim sendo, foi logo após este período que Moisés, inspirado por Deus, foi registrando as leis que expressavam o propósito e o padrão divino para todos que desejassem servi-lo fielmente. Então, a data calculada, prevista aí para o livro de Levítico é a partir do ano de 1445 a.C., que foi aproximadamente a data que Israel saiu do cativeiro egípcio. Tá claro aqui, irmão? Irmão Mauro, mas essa data é exata? É aproximada, irmão. Mas foi logo no ano seguinte, Deus deu inspiração, revelação. Porque veja só, Deus tira o povo do cativeiro do Egito. E Deus estabelece agora a lei. Uma coisa é Deus manifestar o poder dele. Manifestou o poder dele lá no Egito com um braço forte estendido e libertar o povo. Mas o pior estava por vir, que era tirar o Egito de dentro do povo. Então, tão logo Deus tira aquele povo do cativeiro, Deus começa a estabelecer então com esse povo as suas leis, revelar o seu caráter, a sua natureza, a sua santidade, porque saiu todo mundo na base do oba-oba, glória a Deus, aleluia, Miriam com pandeiro na mão, e foi um pagode daquele, uma festa e celebrando. E o povo saiu com prata, ouro, despojou o Egito, saiu com vestes, roupas caríssimas. Esse Deus é bom demais. Mas chegaria o momento em que Deus chamaria esse povo para um concerto, para uma aliança, estabelecendo com eles leis que revelavam o seu caráter, a sua essência pura e santa. Amém? Então, o livro de Levítico ele foi escrito por volta do ano de 1445 antes de Cristo. Encerramos aqui o primeiro tópico e já vamos para o tópico de número 2 da nossa lição. Tópico de número 2, a razão do livro. Meu querido, nesse tópico nós vamos analisar qual a razão de Deus estabelecer esse livro. Qual o propósito que Deus tinha em mente, por qual motivo Deus estabeleceu esse livro de Levítico, as suas leis, as suas ordenanças, a forma como se daria a liturgia, as vestes do sacerdote, o sacrifício. Então nós vamos analisar nesse tópico número 2 a razão deste livro, ou em outras palavras, o que Deus tinha em mente quando estabeleceu este livro. Embora fora escrito por Moisés, nós acreditamos plenamente que ele o fez sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então esse livro ele é a expressão da mente de Deus para o homem. Subtópico de número 1. Purificar Israel das abominações do Egito. O povo de Israel passou 400 anos sendo influenciado pela cultura egípcia. Libertar o povo do Egito foi o primeiro passo. O segundo e mais difícil envolvia tirar o Egito de dentro do coração de Israel. A libertação do Egito se deu através do poder de Deus e a transformação interna se daria por intermédio da palavra. Este é um dos propósitos de Deus que ele tinha em mente quando estabeleceu o livro de Levítico. Purificar Israel das abominações do Egito. Observa que Israel conviveu 400 anos com a cultura egípcia, com a religião, com os costumes, com as tradições. E é impossível, o nosso Brasil tem pouco mais de 500 anos. Foram 400 anos sobre aquela cultura egípcia. Tirar o povo do Egito, posso falar uma coisa? Não foi a parte mais difícil para Deus, não. Operar as 10 pragas no Egito, abrir o Mar Vermelho
isso para Deus aí, vamos falar uma coisa, é café pequeno. Agora, o difícil foi o processo agora de purificação desse povo. Foi o processo de Deus tirar o Egito de dentro do coração do povo. Ninguém muda assim do dia para a noite. E Deus nos usou o poder. Agora eu vou mandar o meu poder e vou arrancar o Egito de dentro do coração do meu povo. Não, porque envolve o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a pessoa pode se abrir à palavra de Deus, a pessoa pode se fechar à palavra de Deus. Estou pregando para pessoas que, como eu não nasci no lar cristão. Eu vivi 23 anos lá no pecado. Eu gostava de forró, lambada, carnaval, trio elétrico, dança de salão e mais um bocado de coisa. Então Deus me alcançou pela sua graça, pela sua misericórdia, mas a libertação das antigas práticas que eu vivia, ela se deu por intermédio da palavra de Deus. E para libertar o povo e tirar o Egito de dentro do coração do povo, com as suas abominações, com o seu estilo de vida pecaminoso, que era abominável aos olhos de Deus, Deus estabeleceu então aí, meu querido, a lei, os mandamentos. Deus estabelece a palavra, porque é a palavra que transforma. Uma coisa, irmão, é você ter experiência com o poder de Deus curando, o poder de Deus libertando, o poder de Deus prosperando, o poder de Deus fazendo coisas sobrenaturais. Outra coisa é você vivenciar uma transformação vinda da palavra de Deus. Então, meu querido, é a palavra que transforma a vida do homem. O poder de Deus, ele tem como objetivo libertar e demonstrar e chamar a atenção do pecador de que há algo sobrenatural ali, como foi no caso do Egito. Mas agora a transformação do caráter, a transformação da natureza, da essência, aí, meu amado, é somente por intermédio da palavra de Deus. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Texto bíblico. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, verso 15. Observe esse texto. Muitos pegam esse texto e falam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, glórias a Deus. Mas observa que Josué já havia passado mais de 40 anos, Moisés já havia morrido, e agora Josué chama o povo para um concerto. Ele falou, olha, agora vocês escolhem quem que vocês querem. Se vocês querem servir os deuses que serviram os vossos pais, então o que você entende com isso? Que Israel ele foi influenciado pela cultura judaica, pela cultura egípcia, pela religião egípcia, pelos cultos, os sacrifícios. Então precisava Israel passar por uma transformação. Mais de 40 anos depois, meu irmão, lá vem Josué chamando o povo para fazer um concerto. Ele falou, olha, eu não sei quanto a vocês o que vocês vão decidir, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Os vossos pais serviram outros deuses lá no Egito, ou seja, o povo foi contaminado. Você consegue entender esta verdade bíblica? Porque Deus estabeleceu o livro de Levítico e tantos outros livros para purificar Israel do contato que ele teve com o Egito. Amém, querido? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2. Preservar Israel das iniquidades de Canaã. A palavra de Deus transforma o homem de dentro para fora. Somente o ensino diário
e sistemático poderia preparar Israel para enfrentar a idolatria, o pecado e o estilo de vida pecaminoso na terra de Canaã. A batalha se daria no campo físico, espiritual e comportamental. É preciso mudar a si mesmo para depois mudar o que está à sua volta. Uma das razões do objetivo que estava na mente de Deus ao estabelecer o livro de Levítico era preservar Israel das iniquidades de Canaã. Foi o que eu disse. Uma coisa é o poder de Deus para libertar o povo. Outra coisa é Deus arrancar o pecado e aquilo que é abominável no meio do povo. Então o povo agora passou por um processo de quê? De ensino da lei de Deus. Foi um processo sistemático, diário, de ensino, preparando Israel para enfrentar a idolatria que eles iriam encontrar lá na terra de Canaã, o pecado que havia na terra de Canaã, o estilo de vida pecaminoso que havia na terra de Canaã. Então Deus passou 40 anos trabalhando no caráter daquele povo. Para tirar o povo do Egito, Deus fez assim, foi num piscar de olhos. Deus muda, meu querido. Deus liberta do cigarro, Deus tira lá do pecado, da escravidão. Agora, para trabalhar no caráter, estabelecer novos propósitos, aí, meu querido, é ensino da palavra. Congresso, festividade, é bom a gente ver ali o poder de Deus. Alguns exageram, pula mais do que deve, que às vezes tem nada de Deus naquele negócio. Tem gente que vive de congresso, tem gente que vive de simpósio, mas o que transforma a vida do crente, meu querido, é a escola dominical, é estudo da palavra, é a leitura da palavra, porque a palavra ela purifica, santifica e transforma. E a batalha que Israel iria travar na terra de Canaã não seria somente a batalha no mundo físico, também no mundo espiritual, porque eles iam lidar com demônios, principados e potestades, e também uma batalha comportamental, porque eles tinham um comportamento já adquirido lá do Egito, que estavam no processo de libertação. Tem pessoas que vêm para a igreja, é salvo em Cristo, mas ele está no processo de libertação. Ele precisa ser transformado, moldado pela palavra de Deus. É por isso que a Bíblia fala para a gente tomar cuidado para não consagrar um prosélito na fé, ou seja, aquela pessoa que recém chegou na igreja e já vai dando cargo para ele. Ele tem que passar por um processo de amadurecimento, de transformação, de libertação. Amém, meu filho? Outra coisa, é preciso mudar nós mesmos. Antes de querer mudar o mundo, mudar as pessoas, nós devemos mudar a nós mesmos. Depois que nós mudamos a nós mesmos, nós poderemos, na direção de Deus, mudar a realidade daqueles que estão à nossa volta. Há pessoas que se convertem ao Evangelho, viveu 30 anos, 40 anos, 50 anos lá no lixo do cão, lá no pecado. Aí quando ele converte, ele quer que a família toda se converta ao Senhor. Aí ele fica aquele crente pelinha, aquele crente diz que se não aceitar Jesus vai para o inferno. Tem verdade no que está dizendo, mas aqui, meu querido, tenha sabedoria de Deus. Não é forçando, nem Jesus te forçou. Lembra quando você estava lá? Tomando toda, caído para a rua fora, cachorro lambendo a sua boca, você estava lá na sarjeta, no buraco, aí agora você usa um terno, uma gravata, está com um semblante melhor e começa a julgar lá o homossexual, a lésbica, o traficante, o bandido, alguém que está envolvido lá na idolatria, com magia negra. Ah, vai tudo para o inferno, meu irmão, tem amor. Tem misericórdia, vá com paciência. Antes de você querer mudar as pessoas, mude a si primeiro. Coloque-se no lugar do outro. Deus deu tempo para você se arrepender e não é para você se tornar juiz de ninguém. É para você interceder por eles. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtrai
tópico de número 3: transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. Antes de influenciar o mundo da sua época, Israel precisaria ser moldado por Deus segundo os princípios de sua palavra. A saída do Egito foi a parte mais rápida do processo. O ensino cauteloso tornaria Israel apto para abençoar todas as famílias da terra através do Cristo que viria. Outro propósito de Deus era transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. Se tem um povo que mais abençoou a história da humanidade, é o povo judeu. É o povo judeu. A nossa filosofia, o nosso pensamento que nós temos, a base, a estrutura que nós temos, tanto na política como na família, os padrões de comportamento são judaico-cristãos. Porque os judeus, eles contribuíram e abençoaram as famílias da terra. Mas para que isso acontecesse, Israel passou por vários processos de ensinamento, correção, disciplina, cativeiro, Deus pesando a mão, levantando profeta. Pode falar o que for de Israel, meu querido, mas uma coisa a gente tem que reconhecer, que esse povo foi um canal e é um canal de Deus para abençoar. Eu sou salvo em Cristo Jesus e Jesus era judeu. Então houve todo um preparo de Deus para que Israel fosse transformado, santificado, purificado. Aí você fala, irmão Mauro, mas eles pecaram, envolveram com idolatria. Verdade, envolveram com pecado, com idolatria. Teve reis lá que não valia nada. Mas de um modo geral, Israel cumpriu com o propósito dele. O Cristo veio. Ele veio por intermédio de quem? De uma família judaica, José e Maria. Os seios que amamentaram Jesus foram os seios de uma mulher de Israel. Então, meu querido, eles cumpriram com o propósito dele. O problema é quando nós olhamos muito para o defeito de uma pessoa e não valorizamos as qualidades e virtudes daquela pessoa. Olhamos sempre para o fracasso, para a derrota, para a queda. Há pessoas que não conseguem enxergar no outro qualidades e virtudes, só conseguem enxergar defeito, meu irmão. Mas preste atenção, Deus usou homens ao longo da história e nenhum desses homens eram perfeitos. Olha a vida de Davi, olha a vida de Manassés e de tantos outros, mas eles acabaram cumprindo o propósito de Deus. Pedro, ele vacilava de vez em quando a ponto de Paulo chamar-lhe a atenção. Então isso passou tudo por um processo de ensino cauteloso, é um ensino da palavra de Deus. É bom o poder de Deus, revestimento de poder, mas precisamos hoje de ensino da palavra, ensino sistemático, cauteloso, para que a igreja no Brasil possa descobrir novamente o prazer de pregar, evangelizar, testemunhar e levar almas aos pés de Cristo. Amém? Encerramos aqui o tópico de número 2 e já vamos para o tópico de número 3 da nossa lição. O manual do sacerdote. Uma outra característica do livro de Levítico é que ele é o manual. É o livro que aponta como deveria o sacerdote se portar diante de Deus e diante dos homens. Amém, meu amado? Então nós vamos analisar nesse tópico agora o livro de Levítico como um manual para o sacerdote. Vamos lá. Primeiro subtópico: atividades cultuais. Em Levítico, Deus estabelece o padrão exigido por parte daqueles que estariam diante dele ministrando ao povo. As atividades cultuais envolviam reverência, santidade, pureza e forma apropriada de se vestir. Deus não aceitaria nada de improviso,
Por isso estabeleceu um padrão a ser observado por todos que ministravam junto ao povo. Observa que no livro de Levítico nós vamos observar ali que Deus não trabalha de quebra-galho, gambiarra e improviso. Se tem uma coisa que Deus deixa clara, é a sua vontade. Deus estabeleceu como deveria se fazer o sacrifício, como deveria ser as vestes do sacerdote, como ele deveria se apresentar diante de Deus, fazer primeiro o sacrifício pelo seu pecado, depois o sacrifício pela nação. Então observa, ali nós observamos atividades cultuais, como deveria ser o culto. Então nada mais é do que a mente de Deus dizendo, olha, vocês vão me cultuar, certo? Mas eu vou estabelecer para vocês o padrão, porque lá no Egito vocês não tinham reverência, lá no Egito vocês não tinham zelo, lá no Egito vocês não tinham pureza, lá no Egito vocês não tinham o padrão que eu exijo. É muito mais do que o padrão FIFA, tá, meu querido? É um padrão de comportamento. Então Deus não aceitaria que qualquer um viesse ministrar diante dele de qualquer jeito, não. Quem lembra da história de Caim e Abel? Que chegou os dois para oferecer, um foi aprovado e o outro reprovado por Deus. Então Deus estabelece padrão, ética, um código de conduta. As atividades cultuais ou cerimoniais, elas envolviam reverência, santidade, pureza e forma apropriada de vestir, meu querido. Por que Deus estabelece esse padrão? Porque lá no Egito não havia reverência, santidade, pureza e uma forma própria de vestir. Quando eu falo de vestir aqui, meu querido, abre-se um leque para vários pontos de vistas, mas em se tratando da roupa do sacerdote, ele iria se vestir conforme um sacerdote. Mas e a congregação? Na congregação Deus repudiava a sensualidade, o vestir sem pudor para tentar o outro, porque quando reunissem na casa de Deus, era para adorar a Deus. Então, nesse ponto eu quero abrir um leque que não é com qualquer roupa que você vai à casa de Deus. De repente a roupa é bonita, você pode ir numa festa com ela e olhe lá, porque tem determinada roupa que desperta lascívia, o olhar maldoso e leva a pessoa a pecar. Então Deus trabalhou muito essa questão da pureza sexual, a santidade e a forma do povo se apresentar diante de Deus. Com reverência, não tinha ninguém com smartphone, mastigando chiclete, conversando, andando pro corredor, menino gritando, gente que parece estar com problema na bexiga, que não aguenta ficar sentado toda hora, tem que estar no banheiro, que dá sede toda hora, parece que é camelo no deserto. Então Deus estabelece um padrão a ser observado por todos aqueles que ministravam junto ao povo. Tinha um padrão de qualidade, amém? Esse negócio de ISO, padrão FIFA, padrão disso, padrão daquilo, Deus estabeleceu o padrão, meu querido. Ele não exigiu menos do que isso. Deus não trabalha de improviso, de gambiarra. Tudo programado. Nós, na Assembleia de Deus, nós temos aquela tendência assim, vai fazer o culto, não sabe às vezes quem vai pregar, não sabe quem vai cantar, é tudo na base do improviso. Não tem programa. Uma coisa a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Observe o período de carnaval. É uma festa pagã. É uma festa que enaltece a sensualidade, a lascívia. Mas observe uma coisa com os carnavalescos. Antes deles irem para o carnaval, que normalmente é fevereiro ou mês de março, eles estão meses e meses preparando as fantasias, as vestes, as alegorias, ensaiando para fazer bonito na passarela. E o povo de Deus? Não ora, não jejua, não consagra, vai para a igreja, passou o domingo inteiro assistindo televisão, não consagrou a Deus durante a semana e no domingo quer ver Deus mandar fogo, poder dentro da igreja.
Ó, meu irmão, isso aí, vamos falar a verdade, vamos deixar de hipocrisia. Deus não trabalha de quebra-galho improviso, não. Se você não fez a sua parte, não pensa que Deus ele vai fazer o sobrenatural. Eu sou do seguinte pensamento: brasa a gente traz de casa. Quando a gente se reúne, cada um já trouxe a sua brasa de casa, e quando junta uma brasa com a outra, opa, pega fogo. O problema é o que a gente está levando para a casa de Deus. Tem gente que está levando gelo, chega lá um defunto espiritual, um morto espiritual, e senta, cruza o braço como se a igreja fosse um clube. Olha, eu paguei, eu sou dizimista, ofertante, agora eu quero ver o pastor pregar para eu me emocionar e eu chorar. Meu irmão, eu vou rir de você. É de rir. Tem gente que trata a igreja como se fosse assim. Faz tudo que a Bíblia condena durante a semana. Aí no domingo tá lá. Quer que o professor da escola dominical tenha um perfeito domínio de oratória, exegese, hermenêutica, a explanação da palavra. Mas o camarada não trouxe nada, nem uma brasinha, não passou um dia da semana jejuando, mas ele quer um padrão de qualidade que nem ele vive. Meu querido, Deus estabelece um padrão. Isso eu entendo no livro de Levítico. Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2. Atividades santificadoras. Os levitas receberam de Deus a incumbência de santificar toda a nação de Israel. Para tal, eles deveriam ser, antes de tudo, um referencial de conduta, postura e testemunho para a nação. Não basta ensinar apenas com palavras, é preciso ir além. As palavras impressionam, o testemunho convence os ouvintes e gera neles mudanças de dentro para fora. Atividades santificadoras. Observe que o padrão de Deus era que os levitas se santificassem, fossem santos, separados para Deus. Eles tivessem um padrão de vida diferente dos demais de Israel. Eram eles que tinham a incumbência de ensinar os princípios da palavra de Deus para o povo. Deus toma os levitas e fala que eles eram a propriedade dele, que Deus era a sua herança. Os levitas, eles não receberam herança. Aí eu fico questionando pastores milionários com megas empresas aí, meu querido. Quando eu olho para o princípio bíblico, os levitas, que aqueles que cuidavam do ministério, eles não eram ricos, milionários não, meu querido. O papel deles, eles recebiam o dízimo, a oferta, o sustento para a obra de Deus, mas a maior riqueza do sacerdote não era o dízimo que vinha à casa de Deus. A maior riqueza do sacerdote era o peso do seu caráter, do seu testemunho. Ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de consagração, ele tinha vida no altar. Então eu destaco aqui que não basta apenas ensinar com palavras, é preciso ir além. Há muitos pregadores que pregam maravilhosamente no Brasil afora. Mas agora, meu querido, uma boa pregação ela pode impressionar a plateia. Mas é o testemunho do sacerdote, do pastor, do pregador, que convence os ouvintes e gera neles uma mudança de dentro para fora. Esse negócio de mexer com emoção, com sensacionalismo das pessoas, irmão, olha, vamos amadurecer. A palavra, ela santifica, ela transforma o homem de dentro para fora. Eu não estou dizendo que a gente não possa ter experiência pentecostal, de extravasar, de adorar, de pular, glorificar a Deus. Isso é válido, irmão. Mas se a sua adoração, o seu culto a Deus é só isso, meu querido, só em simpósio, só em Camboriú, só em Gideões, só pela internet, você não lê Bíblia, você não é transformado, eu acho que você está equivocado acerca da fé cristã. Amém? Vamos prosseguir no último subtópico da nossa lição.
atividades intercessoras. Uma das atribuições inerentes ao sacerdócio levítico consistia na intermediação entre o pecador arrependido e Deus. O sacerdote deveria se compadecer do pecador, se colocando diante de Deus como um intercessor. Daí a razão de o sacerdote ter um viver baseado na prática constante do jejum, orações e santificação. Era preciso estar preparado para qualquer situação e ter depósito com Deus. Uma das atribuições do sacerdócio levítico era a intermediação. Por exemplo, nós vemos o conflito entre os Estados Unidos com a Coreia do Norte. Vem um intermediador, alguém que é neutro, alguém que consegue dialogar com ambas as partes, consegue dialogar com o presidente da Coreia e consegue dialogar com o presidente americano, fazer aquela ponte. O que é o papel do sacerdócio levítico que nós observamos lá em Levítico? Ele é aquele que tem o papel de intermediar entre o pecador arrependido, irmão. Arrependido. Não é ficar lá intercedendo e clamando a Deus por quem está vivendo numa vida de miséria, numa vida de luxúria, de lascívia, roubando, defraudando, dando calote, trocando de mulher, estando no adultério, fazendo o inferno a quatro. O sacerdote ele iria fazer intermediação por parte do pecador arrependido. Você lembra que Deus já repreendeu um sacerdote, Samuel? Porque até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Havia rejeitado ele quanto a ser rei, mas não quanto à salvação. Então o sacerdote é aquele que se apresenta diante de Deus. Ele pede perdão pelo pecado. Ele intercede a Deus. E hoje nós temos Cristo que faz isso por nós. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso sumo sacerdote. O Espírito Santo intercede por nós. Os nossos pastores, irmãos na igreja, se colocam também no ministério da intercessão, que é se colocar diante de Deus em lágrimas, buscando a Deus para perdoar o pecador. Principalmente aquele que está com o coração contrito, arrependido, e aqueles que estão de coração duro envolvido, para que ele possa orar, para que o Espírito Santo venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, que nós compreendemos que era uma responsabilidade muito grande atribuída ao sacerdote. Ele precisava ter vida com Deus, vida de oração. E não é orar quando o problema bate na porta, não, meu irmão. É ter uma prática constante de jejum e oração. Porque quando o problema bater na porta, o sacerdote já tem reserva no altar. Amém, meu querido? Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, por esse trimestre, para aprendermos juntos a sua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, que todos possamos crescer na graça, no conhecimento, sermos edificados pela Tua palavra. Meu Deus, a Tua palavra é que purifica, santifica, transforma. A Tua palavra molda o caráter, estabelece novos propósitos no nosso viver. Meu Deus, nós pedimos pela nossa nação, pelos governantes, pelos nossos pastores, pelos nossos obreiros, pelo ministério, pelas denominações, pela Assembleia de Deus no Brasil. Meu Deus, quebranta corações, conduz, meu Deus, ao quebrantamento, ao arrependimento, à confissão e o abandono do pecado. Não nos deixe, meu Deus, assumir a posição de juízes prontos para julgar, sentenciar, meu Deus, e matar, meu Deus, o pecador. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Meu querido, permitindo Deus, semana que vem nós estaremos de volta. Mas eu estou preocupado que em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu me alegro porque eu tenho a certeza que você também não estará aqui para assistir à próxima lição. Porque no soar da trombeta eu encontro com você na glória, eu te encontro lá na eternidade. E lá, meu irmão, nós vamos ter oportunidade para conversarmos, para falarmos e você falar: irmão Mauro, aquela mensagem que você trouxe aquele dia, você errou em tal ponto. E é verdade, a gente não é perfeito, a gente erra mesmo. Mas ore pela minha vida, pelo meu ministério, pelo meu casamento, por esse projeto. E eu te peço, compartilhe esse vídeo, se você compreende que esse projeto é um projeto de Deus. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.